colocarmos, vamos fechar nossos olhos, vamos acalmar a mente, o coração. Vamos buscar a harmonia, para que possamos levar de hoje daqui as energias, as graças que cada um veio buscar. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, porque estamos reunidos em seu nome e Ele está no nosso meio. Vamos agradecer também pela semana que tivemos, por tudo o que nos foi confiado por Deus, especialmente a oportunidade de estarmos reunidos, trocando essas energias entre si. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a oração. E eu começo lendo um trechinho do Evangelho de Marcos, onde ele diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Será que nós sabemos fazer a oração de fato? A gente acha que sim, e às vezes a gente se surpreende porque a nossa maneira de orar talvez não seja aquela que nos eleva ao alto. Muitas pessoas pensam que a oração é para quando tudo está bem, tudo está legal, que a gente está feliz, e quando a gente aparenta essa felicidade, achamos, né, que não há necessidade de orar, porque nós estamos bem, né? Outras pessoas pensam que a oração, ao contrário, né, é só para aqueles momentos difíceis, para aquela hora crítica da provação, do sofrimento. E por estar assim, né, sofrendo, acreditam que não tem como orar. Por quê? Porque está em desarmonia, em desespero, não tem como se concentrar, e por isso acaba não orando. As pessoas muitas vezes não sabem que a oração que elas não fizeram é justamente esse fato que tira a inspiração de cada um de nós de viver na nossa caminhada. E se orassem, vamos dizer assim, de uma maneira honesta, desejando crer no poder da oração, a fé acabaria se instalando, né, nos seus corações, e haveria um crescimento constante, crescimento moral, espiritual. Que ainda tem outros que dizem que não tem tempo, porque trabalham muito, são muito tem muitos afazeres a fazer, e que não sobra tempo para fazer a sua oração. E, em razão disso, as suas energias, né, as suas reservas de energias acabam se esvaindo, e a pessoa acaba caindo mesmo, caindo pelo estresse, pela depressão, e muitas vezes consumindo
nessa luta para sair, então, do fundo do poço, né, acontece que a desarmonia no seu consciente e no seu inconsciente. Ou seja, tudo desarmonizado. Na verdade, são os problemas daquelas pessoas que não oram, né, que se recusam a orar. Daqueles que não têm o hábito, vamos dizer assim, de orar. Mas há a oração que ficou só no desejo, na promessa, aquela promessa que foi adiada, né? Eu hoje estou cansado, vou rezar amanhã, ou semana que vem. Os problemas, eles acabam chegando primeiro e a pessoa, então, não está preparada para orar e nem para resolver os seus problemas. Como existe também a oração que chega atrasada, a maioria das vezes é assim, a oração que chega atrasada, né? E aí, nesse caso, ainda a ajuda de Deus, né? Que tivesse rezado no momento certo, teria evitado a doença. Vamos imaginar a doença, o acidente, a perda, a separação, enfim, o acontecido, né? Essa energia, ela seria canalizada para a extinção desse acontecido, né? Ou seja, antecipando a cura, o consolo, o alívio dos sofrimentos. Eu diria assim, nesses casos sempre haverá prejuízos a serem colhidos pelas pessoas que poderiam ter amenizado as consequências se tivessem orado antes, se tivessem harmonia. Nós iniciamos lendo um parágrafo do Evangelho de Marcos, né? É importante, vamos dizer assim, interpretar o que Jesus queria nos transmitir com esse trecho, porque não há lógica, vamos dizer assim, deduzir que esse ensinamento deixado por Jesus, né, que basta pedir pela oração e que nos será concedido. Não é bem assim, não é bem isso que Jesus quis dizer, né? Nós temos que ter o merecimento, nós temos que fazer a nossa parte, temos que buscar a nossa mudança interior, porque muitas vezes as pessoas esperam alcançar a graça sem fazer uso das suas capacidades. A maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço. E era aquilo que eu dizia no início, muitas vezes as pessoas, no Espiritismo tem uma frase que diz assim, que a gente ou procura pela dor ou pelo amor, né, alcançar a Deus. E esse é um fato. Eu dizia assim que, para que a gente possa compreender, né, jamais uma oração ela será ouvida e atendida se for contrária às leis divinas, se for contrária às leis da natureza. Mas, mesmo assim, sempre será assim, sugerido um caminho. Porque a oração ela é uma invocação. A oração é um ato de caridade, é um impulso que vem do coração. É uma atitude de submissão, de entrega a Deus. Dessa maneira que nós devemos entender a oração, a prece. Que ao fazê-la, a pessoa entra em comunicação com o ser ao qual ele se dirige. E pode ser para pedir, pode ser para agradecer, ou mesmo para glorificar. O poder da oração, creiam, ela está na força do pensamento, na capacidade que as pessoas, quando oram, têm de se conectar, vamos dizer assim, com o ser superior,
conectar-se sempre em harmonia e com paz no coração. E não depende, a oração não depende da quantidade de palavras, né, nem do lugar, nem do momento, nem da forma como ela é feita. Não depende disso. Não depende das palavras, né? Pode-se orar em qualquer lugar, em qualquer momento, sozinho, acompanhado. Basta que a pessoa se conecte com o ser superior. E eu dizia que os espíritos, eles deixaram, vamos dizer assim, um ensinamento, para que a gente soubesse exatamente o que é e a forma da oração. Ele diz assim que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que lhe agrade, e que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Essa é uma mensagem deixada pela espiritualidade, e ainda dizendo que acreditar que Deus, né, se apegue ou exija uma fórmula para orar, é atribuir uma pequenez a Deus, que Ele não tem, né? Ou os caprichos que as pessoas poderiam ter em relação. Então, a oração, ela não precisa ser repetitiva. Todo mundo conhece as orações, e eu até me adiantaria aqui, diria assim, que no centro, a única oração que a gente faz, repetitiva, é o Pai Nosso, porque é uma oração deixada, ensinada por Jesus. E nós vamos ver logo adiante aqui, exatamente a respeito da oração. Então, nós podemos conversar, então, por ser assim como nós estamos conversando aqui, não precisa fazer, não tem nenhum ritual, né, que a gente pode conversar diretamente para agradecer, pedir, né, o que desejamos, ou para nós ou para os outros. Né. O objetivo da oração, na verdade, é elevar, vamos dizer assim, a nossa alma até Deus, que a gente consiga chegar até Ele através da oração. Na nossa trajeto terreno, né, nós encontraremos, vamos dizer assim, na oração, a fonte supridora de estímulos e que nos sustentarão o nosso equilíbrio nesse desejo abençoado, vamos dizer assim, da evolução espiritual, como filhos de Deus que todos nós somos, né? Dedicados, fiéis. A oração, ela é uma força motriz, né, na nossa trajetória. E no Evangelho de Lucas, Lucas escreveu o Evangelho, todos sabem, né, que os evangelistas eram 4, e eles escreveram o que Jesus falava. Porque Jesus não escreveu nada a respeito da trajetória dele, mas os apóstolos, sim. Esses 4, principalmente, são considerados os evangelhos oficiais. E Lucas escreveu lá no capítulo 11, dizendo: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensinai-nos a orar. E que Jesus, então, se pronunciou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todo o que nos deve. E não vos deixeis cair em tentação. Na verdade, o que Jesus estava ensinando aqui, ensinando a orar, era o Pai Nosso, né?
E vamos examinar então exatamente o que ele quis dizer, né? Quando ele diz, Pai, santificado seja teu nome, Jesus nos ensina a reverenciar e a glorificar Deus em primeiro lugar. Ele ensinou uma oração e a primeira coisa que ele pediu foi para glorificar a Deus. Seguindo, venha a nós o vosso reino. Jesus nos ensina aqui que o reino de Deus não é desse mundo. A vontade de Deus é que venhamos a nos reunir com Ele. Que estamos aqui numa jornada, numa caminhada, né, de aprendizado, simplesmente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus nos ensina que precisamos de Deus, precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus para as nossas necessidades, para que encontremos tudo aquilo que precisamos para a nossa evolução. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Jesus nos ensina uma grande lição, a lição do perdão. Perdoar os nossos irmãos, perdoar os nossos inimigos e perdoarmos a nós mesmos, que é, talvez, o mais difícil para cada um de nós. Não nos deixeis cair em tentação. Jesus ensina que Deus é proteção. A oração nos traz a proteção contra as tentações, contra as provocações, contra a tristeza, os desânimos, as desarmonias, enfim, tudo aquilo que por todos nós passamos na nossa caminhada. Também, lá no Evangelho, nós encontramos o conselho, né, de orai e vigiai. Nós já temos uma ideia, né, de que orar seja colocar-se em comunicação com Deus, é o que nós falamos até agora. E Jesus aconselhou-nos então a orar com simplicidade, sem multiplicar palavras. Não adianta fazer uma oração muito longa, escolher palavras, não é assim, não é dessa maneira que ele quer. Quem consegue, melhor, mas o que eu estou dizendo é que não há necessidade para a gente se conectar, para a gente subir até Deus, uma multidão de palavras, como ele diz no Evangelho, né? Mas sim o sentimento, o coração. Ainda nos recomendou que antes de orar, que nós prestássemos reverência a Deus, né? E nos reconciliássemos com os nossos inimigos, com aquelas pessoas com as quais a gente não se dá. Recomendou também que nos amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Ensinou-nos a perdoar, né, para sermos perdoados. Ensinou-nos a confiar ao Pai, que nunca desampara ninguém. Então, quando orarmos, ofereçamos a Deus, vamos dizer assim, todos os nossos dias, todas as nossas lutas, os nossos esforços que tivermos feito durante a nossa caminhada terrena, durante a nossa vida, né? De acordo com os ensinamentos, deixou Jesus. Digamos que a Deus, que amanhã nós procuraremos ser melhores, amaremos mais, acertaremos mais, vamos agradecer o dia que tivemos, né, com as experiências que nos foram dadas no dia de hoje. Tenho certeza que em algum momento, alguma coisa nos chegou como ensinamento, então vamos agradecer.
sejam as coisas boas ou as coisas ruins, porque as coisas boas a gente se alegra, as coisas ruins a gente não gosta, mas muitas vezes é nas coisas ruins que a gente encontra o caminho a percorrer o caminho correto. E buscar de coração aberto, né, a consciência de que o Pai recebe sempre o nosso recado quando nós nos colocarmos em oração, e que podemos pedir que nos abençoe, que nos auxilie, não só a nós, mas aqueles que estão conosco, aqueles que estão no planeta, pelo próprio planeta, né? E o vigiar. Até agora nós falamos de orar, mas e o vigiar? O vigiar é estarmos sempre atentos, vamos dizer assim, para as tentações, para as maldades do dia a dia, sejam nossas ou sejam de outros, né? É vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a maneira de agir, de falar, né? Vigiar aquela palavra que proferimos, que machuca as outras pessoas. E eu diria assim, para encerrar, né? Orar é falar com o coração, e a oração, ela é um grande remédio para todas as horas, e eu diria que muitas vezes esse remédio é para o nosso espírito, não para o nosso corpo, e para as nossas dores da alma, por aquilo que sofremos. E que orar é conversar com Deus, e que Deus não entra na vida de ninguém se essa pessoa não quiser, se essa pessoa não solicitar. E encerrando, eu diria assim, para que durante a semana as pessoas possam fazer a sua reflexão, fazer a sua oração diária, pelo menos uma vez, lembrar-se de que nós não estamos sozinhos e que existe um ser superior que nos comanda, que nos ama e que quer a nossa evolução, quer o nosso bem. E eu vou pedir para vocês que fechem os olhos novamente e que já procurem, então, a partir desse momento, fazer a sua oração, se conectar com o ser superior, fazer o seu pedido, agradecer, né? As pessoas muitas vezes não aprenderam a agradecer, e agradecer é uma forma de orar, é uma forma de se aproximar de Deus.